negócio aqui. Os que não têm o livro de história, queria deixar registrado mais uma vez que eu já disponibilizei o PDF desse capítulo para vocês no grupo lá do WhatsApp. Eu posso fazer isso de novo também. Mas por que eu estou pedindo para a gente pegar o livro? Ou para a gente minimamente analisar o livro? Nas aulas passadas, estávamos nós analisando aqui o capítulo, se não me engano, 8, deixa eu conferir. Isso mesmo, capítulo 8, o surgimento da Europa. Ele é dividido em algumas partes. A primeira nós já analisamos, que é chamada a Alta Idade Média, os reinos bárbaros, enfim, aquele processo de invasão dos reinos bárbaros que ali terminam de tomar conta do antigo Império Romano. Aí eu falei de um tal do rei Clovis, do rei Pipino Breve, depois o rei Carlos Magno. Como que esses reis, aos poucos, foram fazendo alianças com a Igreja Católica. Na nossa última aula eu comecei a falar um pouco do poder da Igreja Católica. Que aí vocês não podem esquecer isso de forma nenhuma, é seu dever e salvação entender que a Igreja Católica ela passou a ter um poder de influência gigantesco na vida das pessoas ao longo da Idade Média. Primeiro, pela riqueza que ela acumulou, ou seja, terras. Ter terra naquele período era você ser rico, e um poder espiritual. E assim foi a Igreja Católica cada vez mais ganhando terreno em corações e mentes de reis, condes, nobres, camponeses ao longo da Idade Média. Vimos também o processo dos monges copistas, que eles contribuíram. Aí aqui na página 219 do livro, eu comentei com vocês de que esses monges, à medida que eu li copiando literalmente a Bíblia, eles acabavam modificando um pouco a escrita, criando letra maiúscula, minúscula, vírgula, acentos e por aí vai. E aí nós finalizamos nessa parte. Agora, está aqui a parte 2, que é onde nós vamos entrar, conhecida também como Baixa Idade Média, que para vocês que estão com o livro, ele consta lá na página 223. Nós vamos começar a analisar esse tema hoje. Não dá tempo de finalizar, tem vários outros elementos e tal. E aí, se não me engano, tem prova se aproximando. Ali por volta do fim do mês a gente deve ter prova e tal. Só tomar um café para dar conta. Mas antes de entrar propriamente aqui no tema, eu queria saber de vocês se por acaso tem dúvida do trabalho que eu passei semana passada. O prazo que eu pedi é até às 23h59 de amanhã. Eu pedi para fazer um podcast sobre história, claro, sobre esse tema que nós estamos analisando de Idade Média. Eu vi o meu e-mail ontem, institucional, e recebi apenas 4 dos 3 segmentos, do primeiro, segundo e terceiro ano. Oi? Não está dando para entrar pela plataforma. Mais alguém não conseguiu entrar pela plataforma? Acho que ninguém tentou entrar pela plataforma. Aí... Vixe, professor, entrei normal, de boa. O meu tá aparecendo lá que tá no horário de intervalo ainda. Mas nem no feriado você conseguiu entrar? No feriado teve... Não. Mas olha só, você tem que criar um podcast, aí tem, enfim, se você jogar no YouTube como criar podcast e tal, tem lá as dicas e tal, tá? Inclusive indicação de programas, aplicativos. Você pode usar seu celular, o computador, fique à vontade. Para fazer sobre esse tema de Idade Média. Você pode criar no mínimo, ele tem que ter uma duração no mínimo de 3 minutos. No mínimo 3 minutos, aí tem ali bom senso, não vai fazer um negócio de 20, 30 minutos também.
senão fica cansativo para eu ouvir. E você ou me encaminha o arquivo em MP3 pelo aquele e-mail institucional, ou se você tiver dificuldade, sobe ele para o YouTube, faz um upload lá no YouTube, cria um link e me encaminha esse link. É basicamente isso. Mas eu queria saber dos demais se ainda tem dúvida. Lembrando que esse trabalho vale 5 pontos. E aí? Ninguém tem dúvida? Tá tudo tranquilo? Tá, professor. Bom, estou aqui perguntando bem no início da aula para eventualmente tirar alguma dúvida, para ficar tranquilo, mas tô entendendo que tá de boa. Certo. Então, lembrando que vocês podem falar sobre qualquer coisa da Idade Média, sejam os camponeses, os cavaleiros, a influência da igreja, arquitetura e por aí vai, certo? Aí, sem mais delongas, vamos lá que o tempo urge. Deixa eu ver aqui só um negócio. Achei. Nós vamos continuar aqui daquela apresentação que a gente estava tendo. Só lembrando, então, que volta. Só lembrando, então, que a gente estava vendo a primeira parte da Idade Média. Opa! Dá nele. Isso. Para aí. Não mexe. Isso. Só lembrando que a primeira parte do capítulo, ou da primeira parte do capítulo que nós vimos, estávamos analisando a Alta Idade Média, que é essa primeira parte do século V ao século X, ali principalmente o poder da igreja, por aí vai a decadência do comércio. Agora nós vamos analisar a segunda parte da Idade Média, que é conhecida também como Baixa Idade Média, e aí consta mais uma vez na página 223 do livro. Eu estava lendo ontem, mais uma vez, eu fiz uma série de anotações, de grifos, etc. Que eu vou tentar compartilhar com vocês aqui. Algumas características principais. E aí eu recomendo que vocês assistam esse vídeo no futuro, que ele vai ser postado lá no portal. E aí fazer esse tipo de anotação entre um e outro é interessante. Eu estou vendo que vários de vocês estão com o caderno aberto aí, mas infelizmente não dá tempo de falar assim, copiei rapidão. Então a gente vai perder muito tempo. Mas assistam depois essa aula e façam essa comparação, essa anotação no caderno de vocês. De forma que o período da Baixa Idade Média, ele, na minha humilde opinião, ele é o mais dinâmico, o mais significativo do ponto de vista de fatos históricos, que tem mais reflexo na vida de hoje, diga-se de passagem. A primeira situação é o renascimento comercial e urbano. Isso tem um impacto muito interessante, isso tem um impacto no processo de formação de cidades, na Europa principalmente. Algumas dessas cidades elas vão ter um crescimento tão grande que vai perdurar por vários séculos depois. Vai ter reflexo lá no processo das grandes navegações e por aí vai. Segundo elemento que está apontado ali é a decadência do feudalismo como um todo. Lembrando que o feudalismo é essa forma de viver em que a pessoa ela está literalmente presa ao campo. Ela está literalmente presa a um feudo, tendo que se submeter às vontades de um senhor feudal. Ali as obrigações de impostos, as obrigações culturais que sejam. Terceiro ponto, decadência do poder local e fortalecimento do poder nacional representado pelo rei. Então, num determinado ponto, aí desses 5 séculos, vão começar a surgir as primeiras nações, as primeiras concepções de países. E eu já adianto para vocês
que o primeiro país a ser formado no mundo vai ser o de Portugal. O primeiro reino, né, do mundo vai ser o de Portugal. E cada vez mais essa noção de feudos, de coisa pequena, vai ficando de lado. E os grandes reinos, as grandes nações vão se fortalecendo. Então, nesse período, a gente consegue observar a formação do reino de Portugal. Conseguimos observar a formação do reino da Espanha, da Inglaterra, principalmente da Inglaterra, da França, enfim, e por aí vai. Quarto ponto ali, efervescência cultural urbana. Então, tem um vídeo que eu vou ver se eu mostro para vocês em uma de nossas aulas, realmente, como que as cidades elas vão começar a se tornar grandes centros culturais, na medida em que as pessoas elas vão saindo das mais diferentes regiões da Europa, vão se encontrando em algumas cidades, aí eu posso destacar para vocês a cidade de Flandres, na atual França, em que vão se formar grandes feiras comerciais. E nessas feiras vai ter gente fazendo de tudo, vai ter gente roubando, vai ter gente vendendo, mas vai ter gente expondo seus produtos. E eram feiras que às vezes duravam uma semana. E nesse intervalo de tempo à noite tinha ali uma atividade cultural, uma dança típica de uma região, uma comida típica de uma outra região, e ali uma troca comercial gigantesca. E por fim, nesse processo do desenvolvimento das feiras também, e eu estava lendo isso muito no capítulo, há destaque para o desenvolvimento do comércio e do desenvolvimento do comércio, a reutilização da moeda, das moedas de ouro e, consequentemente, a criação dos primeiros bancos. Aí lá na frente eu falo melhor sobre isso. E aí um dos fatos mais interessantes dessa fase da Idade Média, que é o quinto ponto, Europa invasora, conquistadora, com as cruzadas e outras investidas. E aí, eu já adianto para vocês que tem um filme chamado Cruzadas. Eu não lembro se tem no Netflix mas alguns anos atrás tinha. É o processo de, literalmente, guerra de conquistas em que a Igreja Católica proporcionou esse embate. Então, são alguns elementos centrais, básicos, aí que a gente vai analisar nessa segunda fase. Agora eu só preciso chegar lá na parte que nos cabe. Então, isso tudo a gente já viu nas últimas aulas. Só vou aqui passando algumas coisinhas. Dúvidas, pessoal? Perguntas até agora? Não, professor, tá de boa. Alguém está com o livro aí, inclusive? Eu nem tenho. Não, livro de história não. Eu tô, professor. Calma aí rapidinho que eu já pego aqui. Pega lá na página 223. 223, professor, beleza. Calma aí, professor. Tô procurando o livro aqui. Estou super calmo. Beleza, então. Achei. Estou só esperando. Acho que alguém disse que ia... Eita, volta. Calma aí que eu não achei ainda. Tô calmo. Pronto. Para aí. Aí. Bom, enquanto o jovem vai ali procurando na página 223,
As primeiras situações, os primeiros elementos que a gente pode abordar aqui sobre a Baixa Idade Média, eu anotei algumas questões do livro. Primeiro, o esgotamento e autossuficiência produtiva. A gente consegue perceber a partir aqui do século, eu diria do século X ao XV, mas aqui está do XIII, de que nós vamos começar a ter um aumento demográfico. As coisas na Europa elas vão começar a se estabilizar de tal forma de que vai ser possível aos poucos, vai ser possível aos poucos, tá difícil aqui o negócio. Volta. Bom, a Europa... Muito bem, página 223 aí. É a partir daí que a gente está analisando. A Europa, a partir do século X, ela vai começar a entrar numa fase de estabilidade, no processo das invasões, em que, enfim, era muito comum as invasões bárbaras, um povo ali, uma tribo, invadindo outras em busca de terras, em busca de territórios, enfim, riquezas. E isso fazia com que a vida fosse um pouco perigosa, um pouco mais difícil. Só que com o passar dos séculos, essas invasões bárbaras elas vão diminuindo e faz com que a vida das pessoas se torne cada vez mais estável. E com a sua vida estável, você consegue produzir alimentos de forma mais pontual, e aí você consegue estabilizar a vida a ponto de fazer um certo crescimento demográfico. Então, esse é um primeiro processo. E à medida que a população vai crescendo, você precisa também produzir mais alimentos. Então, isso é um outro elemento. Não adianta eu ter muita gente se eu não consigo acompanhar a produção de alimentos. E aí, há uma situação que há um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento tecnológico dessa fase, que aí está sendo colocado aqui. Para que eu possa produzir mais alimentos e com qualidade numa velocidade menor de tempo, eu vou criar algumas inovações tecnológicas. A primeira delas, o moinho hidráulico, o arado com roda, melhorou a produção de alimentação. Então, se eu consigo produzir alimento com mais velocidade, eu posso ter mais alimentos. Isso cria uma segurança alimentar que eu posso, enfim, contribuir com o processo de crescimento populacional. Mas tem outras inovações que não estão ali, mas constam no livro, que são as seguintes. Dentro dessas inovações agrícolas, esse processo do arado, que é o fato do animal puxar o arado de terra, isso é muito interessante, porque antes era literalmente no braço. As pessoas ficavam ali capinando, preparando a terra, literalmente no braço. Isso demorava, era muito cansativo. Mas a utilização dos animais na produção agrícola é muito interessante. Há um outro fato também, para quem aí já teve a chance de ir em fazenda ou entende minimamente de agricultura, você tem um pedaço de terra desse tamanho. Se eu plantar em todas as partes, enfim, se eu utilizar a terra como um todo, eu vou plantar ali e vou colher tudo de uma vez. Eu vou ter que esperar a terra descansar para semear de novo. Eles desenvolveram um processo chamado de rotação trienal, que é a seguinte: ao longo do ano eu vou plantando e colhendo em diferentes partes da terra, de forma que eu plantei e colhi aqui, aí eu deixo essa terra descansar, e eu vou plantar e colher aqui, deixo a terra descansar, vou plantar e colher aqui, deixo a terra descansar também. Isso faz com que eu consiga aproveitar todo o ano para conseguir produzir alimentos. Outro negócio interessante que foi apontado aí, mas está colocado no texto. Eles perceberam que
não dava simplesmente para depender das chuvas ou depender do processo de irrigação simples que eles tinham. Então foi muito comum nessa fase da história também eles canalizarem alguns pequenos rios, pequenos pântanos, mudarem o curso de rios, etc., para que eu pudesse, primeiro, construir um moinho hidráulico para ajudar a bombear a água, segundo, para aproveitar esse tipo de solo mais fértil. Então, veja como que eles passaram a pensar muito mais o processo de produção alimentar, de forma a garantir, literalmente, a alimentação das pessoas. E aí é muito interessante, eu não lembro quem falou que conseguiu abrir o livro aí, mas lá na página 223 tem um exemplo, tem 2 desenhos. Um desenho desse processo dos moinhos, da fabricação de alimentos, e o moinho pode ser tanto como uma bomba natural de água, ou simplesmente para ajudar a triturar os alimentos e aumentar a velocidade da produção deles. E o segundo desenho é literalmente um arado sobre um cavalo que está ali ajudando nesse processo de produção dos alimentos. Certo? E aí, junto a isso, há uma diminuição das guerras, das doenças, que provocou um aumento demográfico. Então, se eu tenho para vocês uma primeira observação dessa fase da história, é um aumento demográfico, fruto do fim das guerras de invasão e de um processo de modernização da produção de alimentos. Séculos 11 ao 14. Aí a gente precisa entender que não necessariamente o aumento da população, o aumento populacional, ele é acompanhado de uma estabilidade, de uma paz social que seja. Aí eu já vou partindo para quem está com o livro, na página 224. A pressão demográfica, que não era absorvida pela precária estrutura do sistema feudal. Aí é um detalhe para a gente analisar. À medida que as pessoas iam crescendo suas famílias e tal, não necessariamente elas conseguiam ser absorvidas ali no feudo ou mesmo absorvidas nas cidades. Então, por várias vezes, essas famílias elas acabavam sendo expulsas ou tendo suas terras tomadas pelos senhores feudais e acabavam gerando um certo problema. O que eu vou fazer com esse monte de gente que está dispersa? Essas pessoas tinham 2 alternativas. Ou elas iam para o meio das florestas, criar comunidades alternativas, ou elas iam começar a voltar para as cidades, e ali nas cidades elas iam ficar meio que na mendigância, até conseguir um emprego, conseguir alguma coisa. Mas perceba que esse aumento demográfico ele gera esse outro problema. As pessoas vão ficar ali, para onde eu vou, o que eu vou fazer e tal. E há uma situação interessante nesse sentido. Vou ler um trecho aqui do livro. Nobres sem terra, vítimas do direito de primogenitura, que dava apenas ao filho mais velho as terras e os títulos paternos, vagavam pela Europa como cavaleiros andantes. Não quer dizer que somente os mais pobres ou somente os camponeses ali, os pequenos comerciantes que se ferravam nessa fase da história. Deixa eu tomar uma água aqui para explicar isso melhor para vocês. Vocês sabem, por filmes ou pela uma parte da história, que é o seguinte, às vezes séries também. Se eu, enquanto rei, tenho 3 filhos homens, quando eu morrer, o meu reino vai ficar com o filho mais velho. Ponto final. Ou seja, ele é meu filho primogênito. E os 2 filhos mais novos, eles vão ter que ou se aliar ao filho mais velho, ou eles vão ter que picar a mula, ralar peito e correr atrás do que é deles. Nesse sentido, os meus 2 filhos mais novos, apesar de serem meus filhos e terem ali sangue real, terem um pouco de riqueza, de posses, eles não vão ser os detentores da terra.
qual que vai ser a alternativa deles? Eles vão ter posses e tal, eles vão ser cavaleiros, eles vão ser nobres, então eles vão ter um título de status social, mas eles vão ter a possibilidade de vagar por aí, prestando serviços a outros senhores feudais, a outras pessoas de poder, no sentido de, olha, eu estou aqui oferecendo os meus serviços de proteção, sou um nobre, sou um cavaleiro treinado na arte da guerra, e eu vou fazer um serviço aqui para você, se tudo der certo no final, você me dá um pedaço de terra, você me cede um pedaço da sua propriedade. E assim era. Às vezes dava certo, às vezes ele prestava o serviço, mas simplesmente recebia pagamento por isso. Mas essa galera ficou conhecida também como cavaleiros andantes. E aí, essa galera desses cavaleiros andantes, estou vendo aqui que o tempo está avançando. Esses cavaleiros andantes, eles também... vou ler só mais um trecho aqui. Nesse contexto, assiste-se na Baixa Idade Média um crescente expansionismo, o chamado Drang nach Osten, ou Marcha para o Leste. Isto é, a expansão germânica em que cavaleiros alemães ou teutônicos, sob o pretexto da propagação do cristianismo, dirigiram-se para o Oriente, para a atual Rússia, subjugando a região báltica. Às vezes também esses cavaleiros andantes, eles eram responsáveis por, enfim, irem para outras regiões, enfim, em busca de terras, de riquezas, ou para prestar seus serviços, e nesse intervalo de tempo levavam também o cristianismo consigo, levavam suas famílias, outras pessoas os seguiam. E nessa fase a Europa também ela estava se movimentando, mas principalmente o cristianismo estava se modificando, se movimentando nessa fase. Lá na frente isso vai gerar as cruzadas. 2. Rearticulação do comércio a partir dos interesses da população excedente que migrou para os burgos. Então, lembrando, uma parte dessa população, fruto desse crescimento demográfico, podia fugir, acabavam voltando para as cidades, e nas cidades eles ali ajudavam a exercer as práticas do comércio. Então, aos poucos, o comércio volta a se tornar dinâmico. 3. Incidências de saques e ataques aos castelos e aldeias. Não por acaso, com o crescimento demográfico, vai ter ali um monte de gente que está sem alternativa, sem as condições necessárias de sobrevivência. Então, eles vão em vários momentos falar assim, olha, nós estamos aqui passando fome, não sei o que tem, vamos invadir aquele castelo, vamos invadir aquela cidade, porque lá a gente vai conseguir alimentos, a gente vai conseguir riquezas e por aí vai. Então, há ali uma constante que nas estradas, ao redor das cidades, sempre vão ter pessoas tentando invadir para gerar problemas. Isso vai contribuir para que todas as cidades elas sejam cercadas, para que as viagens pelas estradas também sejam muito perigosas e por aí vai. 4. Necessidade de conquistas territoriais como forma de resolver a profunda crise social. Foi o que eu acabei de ler no livro. Essas pessoas que estavam ali num excesso populacional, não tinham espaço para eles. Vamos para outras regiões, então. Vamos para o Oriente. Vamos lá para as regiões onde hoje é a atual Rússia. Por aí vai. 5. Organizações das expedições militares religiosas no Oriente e no Ocidente, denominados de cruzadas. As cruzadas a gente vai abordar na próxima aula, talvez. Significado... Opa, deixa eu ver se é esse o raciocínio aqui. Isso. Bom, vamos falar aqui rapidamente então das cruzadas. Aí a gente aprofunda melhor na próxima aula. Significado e importância das cruzadas. Alguém poderia ler, por favor? Eu leio, professor. Onde mesmo que você viu? O movimento das cruzadas ou
importância. Tá aí, o campo econômico. É o da tela. Calma aí, professor. Vou mostrar a câmera aqui, o senhor fala pra mim. Não, a tela que eu estou reproduzindo aqui no computador. As cruzadas se apresentavam como um contra-ataque da Europa cristã para romper o cerco muçulmano que estivera submetida desde o século VIII. Isso, século oitavo. Obrigado. Antes de eu avançar, deixa eu tentar fazer uma troca aqui. Alguém já assistiu aquele filme Cruzadas? Não, professor. Alguém já ouviu falar nesse episódio das Cruzadas? Também não. Não. Não, ninguém. Alguém já ouviu falar em Guerra Santa? Eu já. Eu acho que já, professor. O que é essa Guerra Santa? Não só ouvi falar. Não sei não. Hoje em dia, século XXI, alguém já ouviu falar essa expressão Guerra Santa? Não foi quando a Igreja Católica... É quando surgiu o evangelismo, não, professor? Alguma coisa assim? Não, Não? não. Então, estou confundindo, então. Então, vamos lá, vamos entender esse negócio aqui, antes de eu simplesmente sair falando direto. O significado e a importância das cruzadas. As cruzadas se apresentavam como um contra-ataque da Europa cristã para romper o cerco muçulmano que estivera submetida desde o século VIII. Cruzada, ou as cruzadas, eu posso resumir para vocês como uma guerra santa entre católicos e muçulmanos. Guerra santa entre católicos e muçulmanos. Queridos, qual a cidade sagrada para os cristãos? Como é? Jerusalém. Muito bem. Israel. Onde Jerusalém está? Jerusalém. E Jerusalém é uma cidade. Israel é um país. Israel foi fundado em 1946. Então, nessa fase aqui da Idade Média, da história, século VIII, nem existia Israel. Então, no Existia caso, lá era Jerusalém. Mas Jerusalém se encontra Israel, professor. Hoje. Mas Por que Jerusalém é importante? Por causa que falam que é onde Cristo nasceu. E foi sepultado. E foi sepultado também. Então veja como que é uma cidade muito importante, velho. Cara, Jesus Cristo nasceu lá. Ali ele começou sua pregação, aquela coisa toda. Só que onde fica Jerusalém? Israel. Israel é um país muçulmano, não sei. Isso! Não, Israel é judeu, hoje. Judaico. Hoje em dia, Israel é um país judeu. Mas antigamente a influência não era muçulmana, no caso, não era? Por causa dos países ao redor. E qual é a essência do islamismo, dos muçulmanos? Quem é Deus para os muçulmanos? Alá. Alá e Deus, Jesus Cristo, Maomé. Então os dois não dão muito certo. São profetas que fizeram mal à Bíblia, que são glorificados no muçulmano. Sim. Estão entendendo como que há ali uma disputa? Eu tenho cristianismo com todas as suas ideias lá na Europa dominantes, mas os cristãos percebem que a cidade sagrada, Jerusalém, está sob domínio, está sob poder dos muçulmanos, que não acreditam em Cristo, que acham que Jerusalém é uma cidade qualquer, como qualquer outra. E ali
os cristãos, especialmente ali da Igreja Católica, eles percebem que, por isso que está escrito aqui, as cruzadas se apresentam como um contra-ataque da Europa cristã para romper o cerco que estiveram submetidos desde o século VIII. Então, a Europa cristã, eles percebem que era importante vencer esse cerco muçulmano em torno da cidade de Jerusalém para reconquistar essa cidade super importante para os cristãos. Basicamente é isso. Aí a gente vai entender que essa disputa... Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui que a aula vai interromper qualquer minuto. Na próxima aula a gente volta desse tema. Vou deixar como sugestão, assistam um filme Cruzadas, que ali ele dá uma dinâmica sobre como que era isso e tal. E, queridos, não se esqueçam do podcast, certo?